Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade, a qual Ele nos concede de estarmos comentando mais uma vez a respeito das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse domingo nós estudaremos a lição de número 3. O título da lição é Eleição e Predestinação. Os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro da carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos estudar hoje ainda dentro do capítulo 1, os versículos de 4 a 12. Tá? Os irmãos podem ler aí na sua casa. Nós não vamos ler toda a leitura, mas o tema da lição de hoje é o capítulo 1 e os versículos, o textual está nos versículos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, mas como eu falei, os irmãos podem ler em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. A lição de hoje, falando sobre o assunto predestinação e eleição, são bênçãos, basicamente são bênçãos espirituais dadas por Deus àqueles que são salvos. Mas a soberania divina, ela não elimina o livre-arbítrio humano. Esse assunto de eleição e predestinação é um assunto que tem gerado grandes debates, grandes questionamentos no meio evangélico, no meio cristão, porque tem aqueles que acreditam numa linha de pensamento que Deus já escolheu previamente uns para a salvação e outros para a perdição. E uma linha que defende a tese que não, que Deus elegeu um povo, mas que essa eleição está aberta a qualquer um de nós, seres humanos, que quisermos ingressar no meio desse povo. E esta é a linha adotada pelas Assembleias de Deus, a igreja a qual nós fazemos parte. Quer dizer, a nossa linha de pensamento, a doutrina de pensamento das Assembleias de Deus é que Deus escolheu um povo, elegeu a igreja. Por isso mesmo que o tema da nossa lição nesse trimestre é a igreja eleita, quer dizer, um povo eleito. Antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Imaginemos o seguinte: imaginemos um casal que acabara de ter 2 filhos gêmeos, vamos dizer assim, 2 filhos gêmeos. E esse casal já decide de antemão, ou fica sabendo de antemão, que um dos filhos dele foi escolhido para ser salvo e outro filho dele foi escolhido para ser condenado ou ir para o inferno. Forte, não? Você olhar para uma mãe, para um pai com seus 2 bebês no colo e você já sabe de antemão que um dos filhos foi escolhido para ser salvo, desfrutará as bênçãos da eternidade, estará com Deus lá nas mansões celestiais, desfrutará de tudo que Deus preparou, do bom e do melhor. Mas aquela outra criança, em contrapartida, sem ela ter argumento algum, sem ela ter direito algum de escolha, por mais que ela tenha por mais que ela tenha ali procurado fazer, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, mas que ela faça qualquer coisa, já está decretado que ela irá para a morte eterna, para o fogo eterno, está ao lado de Satanás e seus anjos. Pois bem, esta é a grande discussão entre eleição e predestinação. Seria justo alguém já estar predestinado a ir para o inferno? Por mais que essa pessoa tenha lutado para ingressar no caminho da salvação? Por isso que o tema de hoje é muito importante nós estudarmos e você refletir do outro lado. Nós vamos estudar, vamos falar sobre eleição e predestinação, mas segundo a palavra de Deus, e não segundo as correntes teológicas que estão circulando aí fora.
Então, antes de mais nada, é que a eleição e predestinação, ela não elimina o livre-arbítrio. Então, observe que Deus elegeu um povo, Deus predestinou um povo para ser salvo, mas Ele não exclui o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma extensão do amor de Deus para o homem. Se nós vermos lá no Éden, Deus fez o homem e a mulher perfeitos, santos, né? Sem pecados. Mas Ele falou, olha, eu não estou forçando vocês a seguirem aquilo que eu estou mandando. Porque assim, vocês podem comer livremente de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores. Mas o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, o dia que dela comerdes, certamente vocês vão morrer. O que isso quer dizer? Que Deus não nos criou robô. Que o desejo de Deus é o quê? Que Adão e Eva nunca comessem daquela árvore. Mas Deus também não os obrigou a não comer daquele fruto. Deus falou, olha, tá tudo aí. Né? Você tem o bem na sua mão. Ainda no Velho Testamento é dito, Moisés diz assim, eis que Josué, coloca assim para o povo, eis que coloco diante de vocês o bem ou a maldição. O que vocês escolhem? Escolhe o bem. Mas não está obrigando ninguém a escolher o bem. Por isso que a eleição, sim, Deus elegeu um povo, escolheu a igreja, predestinou este povo a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, mas não obriga ninguém a fazer parte deste povo. Então, a soberania divina não elimina o livre-arbítrio que eu e você desfrutamos diante de Deus. Então, a discussão a respeito da eleição e da predestinação é algo que vem desde os primórdios da igreja, da história da igreja, né? É uma questão polêmica dentro da doutrina cristã, como nós já falamos. A eleição é uma escolha feita por Deus, Pai. Ele é quem escolhe, e isso já nos faz entender que Deus não ser dotado de vontade. Deus decidiu escolher, eleger a igreja, eleger um povo. E a sua vontade é soberana, é suprema. Ninguém pode impedir Deus de tomar esta ou aquela vontade. Ninguém pode dizer para Deus, olha, não faça isso, olha, faça isso. Olha, vai por aqui, não, vai por outro lado. Não. O desejo de Deus, a escolha de Deus, a vontade de Deus é soberana. Ele escolheu. É interessante observar que o apóstolo diz que tal deliberação divina se deu antes da fundação do mundo. O texto de Paulo aos Efésios diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nós abordamos na aula passada o plano da salvação, o projeto de salvar o homem, de resgatar o homem, não foi criado depois que esse homem pecou. Mas esse plano já estava na presciência de Deus antes da criação do mundo. Antes de Deus ter criado céus e terra e mar, Deus já tinha um plano da salvação elaborado. Olha que coisa gloriosa. Então, antes de ter criado o homem, antes do homem ter havido o pecado, Deus já tinha um plano para resgatar esse homem. Então, ao escolher salvar o ser humano, Deus resolveu fazê-lo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu em Cristo. Então existe um caminho, né? Quem é o caminho? Cristo. Deus elegeu um povo através de Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro meio desse homem ser reconectado ao Pai de novo, a não ser por Jesus. Porque o Deus Pai escolheu o seu Filho Jesus para redimir, para resgatar esse homem que haveria de pecar. Olha como Deus é glorioso. Deus não criou um projeto depois que o homem pecou. Mas antes de tudo, Deus já tinha um projeto, já tinha quem iria cumprir esse projeto, que era Jesus. Então não há outro meio, não há outro caminho, não há outra menção que se possa fazer, a não ser através de Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro caminho, não há outra escolha, não há outra esperança a não ser Cristo Jesus. Nos dias em que vivemos, né, devemos ter bem entendido isso, porque Deus escolheu salvar a humanidade em Jesus. Portanto, não há outro meio de salvação.
Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão procurando relativizar a salvação, né? Você já deve ter ouvido ou visto algumas matérias, alguém dizer: todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. O espírito ecumênico. O que é o espírito ecumênico? O espiritismo dialogar com o catolicismo dialogar com até mesmo com grupos que se dizem evangélicos. Quer dizer, essa coisa todos juntos, todos muito unidos, ligados. Olha, a minha religião está ligada com a sua, tem pontos em comuns. Isso é o espírito de ecumênico, né? Espírito ecumênico. Mas, na verdade, esse diálogo interreligioso nada mais é do que uma artimanha de Satanás, né? Volto a dizer, não há outro caminho, não há outro nome a não ser Jesus, ok? Então fica aí antes de nós entrarmos aqui nas discussões, duas grandes questões que você pode responder aí. A primeira é: Deus escolheu alguns indivíduos em detrimento de outros já previamente? Já dizendo, né, estes serão salvos e estes serão rejeitados? Outra questão: ou escolheu a humanidade para ser salva, abrindo a real oportunidade de salvação a todos os seres humanos, para assim querendo poder ser salvo, né? Observe que essas são as duas questões que as pessoas ficam debatendo aí. Aqueles que acreditam que Deus já escolheu previamente uns para a salvação e outros para a perdição, e aqueles que defendem que não. Deus elegeu um povo, Deus escolheu um povo e está aberta a oportunidade de salvação a toda a humanidade. Então, existem duas eleições, a eleição incondicional e a eleição condicional. A eleição incondicional diz que, independente de qualquer coisa, aqueles que foram escolhidos por Deus já estão salvos. Imagine a situação: a pessoa está marcada para ser salva, então ela pode pintar e bordar, não precisa estar na igreja, ela pode fazer o que ela bem quiser, mas que no final, nos últimos instantes da vida dela, Deus vai dar um jeito para salvar ela. Esta é a eleição incondicional. E tem a eleição condicional, que é a qual nós cremos, que Deus elegeu um povo, sim, Deus elegeu a igreja, sim, Deus predestinou a igreja para desfrutar de todas as bênçãos, sim, mas depende da minha aceitação como ser humano. Quer dizer, se eu quiser ir morar no céu, amém, as portas estão abertas. Se você que está me assistindo quiser desfrutar de todas as bênçãos celestiais de Deus, amém, a oportunidade está aberta. Mas existe uma condição: você precisa exercer o seu livre-arbítrio. Seria muito fácil dizer: olha, eu já estou escolhido mesmo, eu vou ser salvo mesmo, então o que eu fizer ou não, de alguma forma Deus vai me eleger, Deus já me elegeu, eu vou ser salvo. Não, o céu é tomado à força. Precisa de uma atitude minha, uma atitude sua, precisa ser tomado por fé, precisa crer na obra do Salvador de Jesus Cristo, para então você participar juntamente com os eleitos. É isso que nós acreditamos. Então, dizer que a eleição é incondicional é uma teoria que vai contra a palavra de Deus, né? Choca contra a palavra de Deus. Observe que quando Deus falou com Caim, Deus deu possibilidade para ele: olha, Caim, se você fizer o bem, eu vou aceitar o que você me oferecer. Mas se você não fizer, o mal vai assumir a sua vida, vai se apoderar da sua vida. Qual foi a posição de Caim? Caim simplesmente virou as costas e foi embora, seguir a sua vida. Então observe que Deus deu a possibilidade de Caim participar com os eleitos, mas não obrigou Caim de participar com os eleitos. Caim poderia. Se ele fizesse o bem, ele seria aceito como seu irmão Abel. Mas o que Caim fez diante da oportunidade? Caim, diz a palavra de Deus, que ele virou as costas para Deus e seguiu o seu caminho. Ele rejeitou a salvação. Mas observe que não foi Deus que disse: olha, Caim já está marcado
para ir para o fogo eterno, enquanto Abel já está marcado para subir para as mansões celestiais. Não. A oportunidade foi dada para os dois. Caim recebeu a salvação. Caim desfrutou do plano da salvação. Mas, Abel aceitou o plano da salvação e aceitou isso em seu coração, enquanto Caim fechou as portas para Deus e foi seguir a sua vida. Então as análises, sobre eleição condicional, eleição incondicional, é um ponto que está em discussão aí fora. Você deve conhecer alguém que já trouxe esse ponto para você. Mas nessa análise nós temos que observar alguns pontos: a soberania divina, o livre-arbítrio humano e a imparcialidade divina. A soberania divina é aquela que Deus elegeu. Deus quis eleger um povo. Se você olhar a palavra de Deus desde os primórdios, Deus sempre elegeu um povo, escolheu um povo, separou um povo. Por quê? Porque queria que aquele povo fosse salvo em detrimento dos outros? Não. Para que através daquele povo a salvação fosse mostrada para os demais, mas que a porta estava aberta. Isso é uma vontade de Deus, é uma decisão de Deus, e não cabe nós de questionarmos. Deus é um ser dotado de desejos, de vontade. E Deus quis escolher um povo, elegeu um povo. O livre-arbítrio humano foi um desejo de Deus. Deus não criou o homem robô, segundo a sua vontade. Não. Deus criou um homem pensante, um homem que pode tomar decisão, um homem que pode servi-lo com vontade de coração ou não. Mas a decisão desse homem é ele que vai desfrutar. O livre-arbítrio é uma bênção, mas é uma grande responsabilidade. Nós vamos dar conta desse livre-arbítrio. Por que vamos dar conta? Porque Deus criou o ser humano para fazer escolhas. E a cada escolha que nós fazemos, nós vamos arcar com essas escolhas. Se eu escolher servir a Deus de todo o meu coração, eu vou arcar com essa consequência. Eu terei benefícios dessa escolha. Mas Deus não vai me obrigar a escolher servi-lo. Mas Ele vai deixar os caminhos abertos. Eu que vou escolher. Mas se eu quiser também falar, não vou escolher, não vou adorar a Deus, não vou servir a Deus, não vou crer no plano de salvação e vou seguir os meus caminhos, eu também vou arcar com essas consequências. Então, o livre-arbítrio é uma grande responsabilidade. E outra coisa é a imparcialidade divina. Deus não vai intervir na minha vida e dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo. Deus vai me mostrar. O Espírito Santo, ele luta com o homem. O que ele luta? O Espírito Santo está aí a todo momento mostrando para o homem as coisas de Deus, tentando convencer o homem do pecado e da morte, da justiça, do juízo de Deus, tentando convencer o homem, olha, está certo, vai por aqui. Ele está tentando, mas observe que ele em nenhum momento ele obriga a você a seguir os propósitos divinos. E a imparcialidade divina diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas é pecado. E como eu posso crer num Deus que não faz acepção de pessoas, mas que faz acepção de pessoas, escolhendo uns para a vida eterna e outros para a morte eterna? É como exemplo do bebê que eu dei aqui antes, na abertura. 2 bebês no colo de uma mãe. Mas Deus já arbitrariamente já disse, esse já está decretado por mim, Deus, que irá para o inferno, mas este está decretado que irá para o céu. O que aquela criança pode fazer se ela já está com a vida decretada? Não seria isso para Deus, um Deus que age com imparcialidade, um Deus que age com parcialidade, um Deus que age com discriminação? Por que Deus elegeu a criança A em detrimento da B? O que a criança A tem de especial do que tem da B? Observe que essa teoria da eleição incondicional cai por terra. Deus amou o mundo, como diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, como afirma os adeptos da teologia da eleição incondicional, que Deus já determinou aqueles que já estariam selados para a morte eterna, ou para a perdição eterna.
Ora, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então observe que o amor de Deus está estendido a toda geração, a toda a humanidade. Quem crê nele, quem crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então observe que Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus condena, a Bíblia condena a acepção de pessoas. E como é que Deus condena a acepção de pessoas? Porque Ele mesmo estaria fazendo a acepção de pessoas, escolhendo uns para a salvação e jogando outros para a condenação eterna. O próprio Deus estaria fazendo a acepção de pessoas. Será que Deus estaria contrariando a sua própria palavra? Não. Então, irmãos, a acepção de pessoas na palavra de Deus é pecado. Deus não discrimina ninguém. Deus nunca discriminou ninguém. Mas aí você pode falar para mim, mas Deus já sabe quem vai salvar e quem não vai salvar? É claro. É claro que Deus sabe. Né? É claro que Deus sabe. Na sua onisciência, no seu grande poder, Deus é aquele que conhece o meu passado, o presente e o futuro. Ele sabe aqueles que vão aceitar o chamamento do seu Filho Jesus Cristo. Ele sabe aqueles que vão dar ouvido ao Evangelho, aqueles que vão abrir o seu coração, mas aqueles que, por mais que Deus tente, vão rejeitar. Deus não sabia que Caim iria rejeitar o plano, a oferta de salvação para ele? Deus sabia, mas mesmo assim, ele foi atrás de Caim e ofereceu o plano da salvação para Caim. Mas Caim não quis, mas Deus já sabia. Mas observe que isto, uma coisa é Deus saber, aqueles que atenderão ao chamado da salvação e aqueles que rejeitarão o plano da salvação. Mas outra coisa é Deus intervir arbitrariamente na minha vida, na sua vida, já determinando, você será salvo, você já está condenado. Jamais. O amor de Deus é muito grande. Deus enviou seu Filho, o plano de Deus feito antes da salvação do mundo é para que todos pudessem ser salvos. Mas Deus não vai intervir na sua escolha e na minha escolha. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, diz 1 Timóteo 2:4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Ainda, 1 Timóteo 2, o versículo 3 diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Como nós acabamos de ler, né? Que quer, o desejo de Deus é o quê? Ele quer que todos os homens se salvem. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 4. E como Deus haveria de fazer uma prévia escolha de salvar uns e condenar outros, se o seu desejo é salvar a todos? O próprio Deus estaria se contradizendo. Haveria uma contradição em Deus? Não há. Nós sabemos que em Deus não há contradição. Quem faz as contradições, quem elabora as linhas de pensamento são os homens. Mas em Deus não há contradição. O que há nesta lição que nós estamos discutindo aqui nesta tarde é: Deus criou um plano de salvação antes da fundação do mundo. O desejo de Deus é que todos os homens venham ser salvos. Deus elegeu o seu Filho antes da fundação do mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aí a linha de pensamento dos calvinistas. Os calvinistas acreditam que Deus já escolheu previamente, Deus escolheu já de antemão aqueles que haveriam de se salvar e aqueles que haveriam de ser lançados, de não ser salvos por Deus. E a linha dos arminianos, né, que diz que não, que Deus elegeu um povo, que Deus predestinou um povo e que está aberto à salvação a toda a humanidade. Falar sobre predestinar, eleger e predestinar, está bem ligado, né? Predestinar nada mais é que fixar previamente um destino.
Deus elegeu, Deus escolheu salvar o homem e também estabeleceu, pré-estabeleceu antes da fundação do mundo que este homem seria filho de adoção de Jesus Cristo. Então os adeptos da eleição incondicional também defendem a predestinação incondicional, né? E aí fica uma pergunta, duas questões novamente. Deus já traçou previamente o destino de cada indivíduo, destinando uns para a salvação e outros para a perdição, sem a mínima possibilidade de escolha por parte deles? Ou Ele dá a real oportunidade para que cada um escolha o destino que deseja ter na eternidade, embora naturalmente Deus, por sua presciência, sabe qual será feita ou qual será a escolha de cada um. Mais uma vez aqui, se Deus já traçou o destino de cada um, onde está o livre-arbítrio de Deus? O que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio se Deus já determinou o meu destino? Cai por terra. Por isso que nós ficamos com o segundo questionamento. Deus dá uma real oportunidade a cada um. A oportunidade é dada para mim, é dada para você. Mas é você, indivíduo, que deve exercer através do seu livre-arbítrio o desejo de fazer ou de estar dentro de um grupo que é o grupo dos eleitos, que é o grupo da eleição, que é o grupo da igreja, aquela que foi eleita em Cristo Jesus. Então a doutrina da predestinação incondicional, ela cai por terra, porque se Deus já elegeu uns para o destino eterno de salvação ou para a perdição eterna, onde está o amor de Deus? Onde está o texto de João 3,16 que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade como um todo, né? Onde está tudo isso? E tantos outros textos na Bíblia. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz que há dois caminhos. E que a decisão de entrar pelo caminho estreito é nossa. Ora, se existem dois caminhos, existem duas possibilidades. Quando Noé pregou ali para a humanidade, quando ele estava construindo aquela arca, ele estava pregando, anunciando o dilúvio que viria. Mas quem deu voz ao que Noé estava pregando? Somente ele e a sua família. Ou seja, a oportunidade foi estendida àquela geração. Mas aquele povo não creu. Falamos de Caim. Caim teve a oportunidade de ser salvo. O próprio Deus foi falar com ele, mostrando a oportunidade para ele. Mas Caim também rejeitou a obra salvadora de Deus. E hoje a salvação, através de Jesus Cristo, está aberta para mim e para você. Mas o direito de escolha é seu. Você pode escolher participar das bênçãos espirituais, estar junto com os eleitos, ter a sua vida traçada pelas bênçãos já predeterminadas por Deus. Mas você pode também rejeitar tudo isso e seguir o seu caminho. Então, em Ezequiel 18 e 24 diz assim: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, mas na sua transgressão com que ele transgrediu, e no pecado com que pecou, neles morrerá. Aqui está muito claro. Se o justo fizer justiça, ele viverá. Mas se ele fizer justiça ao longo da sua vida, mas nos últimos minutos, nos últimos momentos da sua vida, ele pecar, ele será condenado. Ele vai ser julgado, ele vai morrer por este pecado. Mas observe que o desejo, a decisão foi desse homem ou foi dessa mulher e não de Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10 e 12, diz: aquele, pois, que está em pé, olhe para que não caia. Também uma decisão, uma análise de cada um. Não é uma imposição de Deus que já está segurando aquele que ele já escolheu para ser salvo em detrimento de outro que já está condenado. Então a predestinação nós temos que entender dentro do que ensina a palavra de Deus. Que Deus elegeu um povo e predestinou o caminho deste povo, como este povo chegará às nações celestiais. Então predestinar é uma escolha, decidir de antemão. E o que Deus decidiu de antemão? Deus decidiu de antemão
chamar um povo, eleger um povo, justificar um povo, glorificar um povo, chamar um povo de santo e inculpável, adotar um povo como filho e participar de uma herança. Isso é predestinar o caminho daqueles que são eleitos. E quem são os eleitos? Aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que por fé permanecem. Observe que tem que permanecer no caminho de Jesus até o fim. Não adianta você acreditar, aceitar Jesus hoje, mas de um momento da sua vida você jogar tudo isso para fora e achar que está salvo. A teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe diante da palavra de Deus. A pessoa tem que aceitar, tem que crer em Jesus, tem que participar de Jesus, tem que estar ligado na videira, tem que estar ligado, na videira que é Cristo, tem que estar unido com Ele até o fim. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não está dizendo que um grupo já está determinado, que já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, então dane-se o que eu fizer. Não, tem que ser salvo, tem que participar dessa salvação, tem que se manter nesta salvação até o fim. Este, então, será salvo. Então, falando sobre eleição, a eleição é uma escolha de Deus no plural. Quem crer em Cristo é uma condição. Então, observe que Deus escolheu eleger um povo no plural, mas existe uma condição dessas pessoas estarem no grupo dos eleitos ou não. A eleição é cristocêntrica, não há outra pessoa. Deus elegeu Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Nós já falamos isso, não há outro caminho. A eleição é, em primeiro lugar, coletiva, é de um povo. Deus elegeu um povo. Observe o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós, no plural, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, no plural, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem Deus elegeu? A geração eleita. Vós sois a geração eleita. Nós podemos contar quem são a geração eleita? Quantos fazem parte da geração eleita? Não tem um número fechado. Está aberto para mim e para você participar dessa geração eleita. A nação santa. Percebe que Deus não está falando de números. Olha, vai subir para o céu esse número que foram eleitos. X% que foi eleito. O número fechado dos eleitos é de Cristo. Não, está aberta. O povo adquirido. O povo que hoje é povo, mas que outrora não era povo. Olha que coisa gloriosa. Através da eleição em Cristo Jesus, hoje nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, a eleição é coletiva, mas abrange o ser humano como individual. A escolha do crente de permanecer fiel a Cristo como indivíduo dentro da igreja, aquela que foi eleita, é condicional. Então, eu querer participar desta bênção, não é uma bênção? Ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para participar de todas as bênçãos. Mas existe uma condição, que é a minha, a sua, de decidir de participar ou não desta eleição. Então a eleição, a predestinação, é para os salvos, é para a igreja, é para o povo adquirido, é para a nação santa. Eles sim são eleitos, eles sim já estão predestinados para participar com Deus das mansões celestiais e participar da eternidade com Deus. Então quando eu digo que quem foi eleito, quem está predestinado, é um povo. E eu e você? Eu e você temos que ter o desejo de estar juntamente com este povo. Então a predestinação, Deus já predestinou os seus filhos de chamado, já justificou, já os glorificou, já os destinou como santos inculpáveis, como filhos adotados, como participantes de uma herança. Nós falamos na aula passada do navio, lembram?
O navio. Quem Deus elegeu? Deus elegeu o navio. Quem é o navio? O navio é a igreja. Vamos pensar nesse navio. Deus escolheu um navio. O navio que chegará às mansões celestiais. E este grande navio é a igreja. Quem é o piloto do navio, o comandante do navio? É Jesus Cristo. Todos que estiverem dentro desse navio são os eleitos. Olha que coisa gloriosa, são os eleitos de todas as igrejas, de todos os continentes do mundo. Se estiverem neste grande navio, cujo capitão é Jesus, são os eleitos. E qual é a predestinação deste navio? Esse navio está predestinado a seguir um caminho. O caminho da salvação. E aqueles que estão lá dentro do navio, que são os eleitos, já estão cobertos das bênçãos celestiais que Deus já os deu. De ser justificados, de ser chamados de filhos, vão ter seus corpos glorificados, participarão das bênçãos espirituais, são herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Tudo isso é bênção, já está predestinado para aqueles que ficarem, que permanecerem durante a trajetória desse navio. Mas observe que os eleitos só são eleitos se ficarem nesse navio até o fim. As pessoas podem pular do navio, ou as pessoas podem entrar no navio. Se pular do navio, já não é mais eleito, mas o navio continua eleito. O seu comandante continua o caminho. A predestinação desse navio não vai mudar. Observe que o navio está caminhando para onde? Para Canaã celestial. A cada dia que passa, esse navio vai chegando mais perto do seu destino. E se eu não quiser ficar nesse navio, eu vou pular dele. Então eu vou deixar de ser eleito, mas o navio vai continuar o seu caminho. Olha que coisa gloriosa. Quem está eleito e predestinado é a igreja, é o povo de Deus. Estes estão eleitos, estes já estão decretando todas as bênçãos para eles. Mas a minha e a sua decisão de participar dessa eleição e das bênçãos da predestinação cabe a mim e a você de permanecer até o fim. Por isso que os textos da palavra de Deus, muitos deles dizem: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Não adianta eu começar bem a minha trajetória com Cristo e terminar mal. Ou achar que uma vez salvo, Deus vai me salvar de qualquer jeito, não há que eu faça. Não. A sua escolha precisa ser exercida. O seu livre-arbítrio, a sua fé em Jesus Cristo, a sua crença em Jesus Cristo precisa ser exercida para você fazer parte dessa bênção. Ora, a lição é tudo isso que nós já abordamos. Mas a lição, no seu tópico 1, ela fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Observe que a eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus já planejou salvar. Olha como o amor de Deus é grande. Antes de Deus ter criado o mundo, antes de Deus ter criado o homem, Deus já criou o plano de salvar o homem. Mas o homem não tinha nem pecado, o homem não tinha nem sido criado, mas Deus já tinha um plano para resgatar esse homem. Como nós podemos crer um Deus que já tem um plano para resgatar e para salvar uma humanidade que nem tinha sido criada ainda, um Deus que já arbitrariamente já decidiu que estou destinado a participar do lago de fogo, de enxofre com Satanás, e que o meu irmão aí do outro lado já está destinado a ir morar nas mansões celestiais? Onde está o amor de Deus nessa escolha arbitrária dele? Por isso que isso cai por terra quando nós começamos a meditar na palavra de Deus. A eleição traz a ideia de escolha. E quem Deus escolheu, né? Em primeiro lugar, nós somos escolhidos em Jesus. Em que tempo que deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Observe que aqueles que são eleitos, aqueles que estão neste grande navio, que são predestinados a ir para o céu, tem que ser o quê? Santos e irrepreensíveis. E ser santo é uma atitude minha também de querer ser santo. Ninguém vai me santificar se eu não quero ser santo. Ninguém vai me mudar se eu falar assim, não quero ser mudado. Observe que, mais uma vez, é uma escolha minha, é uma escolha sua. E outra coisa, e não há mudança, não há como ser eleito sem estar unido com Cristo Jesus.
Como a gente pode entender uma linha de pensamento que o camarada está pintando e bordando, mas se ele já está marcado para ser salvo, ele vai ser salvo independentemente? Sem mesmo ele não querendo, mesmo ele fazendo atolado no pecado, mesmo ele rejeitando o plano de salvação, mas existe uma linha de pensamento que diz: se Deus determinou que ele vai ser salvo e pronto, acabou. É uma linha de pensamento que cai por terra e não tem como nós aceitarmos uma linha de pensamento dessa. Aqui a parte 2, aí diz que as condições da eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Nós já lemos lá João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é as pessoas de tal maneira, né? Deus não fez discriminação de A ou de B. Deus não amou parte do mundo. Deus não quer salvar parte das pessoas, não. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento dele, que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Ainda, uma vida santa e irrepreensível. A eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santo significa separado do pecado. Irrepreensível, sem defeito, inculpável. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, daqueles que fazem parte dos eleitos de Jesus Cristo. A nova vida, né, dos eleitos. O tema, Paulo ainda, né, exorta os irmãos aos Efésios, contra a velha conduta, né? Olha, vamos até abrir isso aqui que é importante. Isso aqui é importante por quê? Porque cabe a mim e a você mudar de conduta. Não adianta eu achar que vou morar no céu, mas se a minha conduta não mudou, a nossa conduta tem que ter mudado e deve ter mudado. Efésios, o capítulo 4, o versículo 22, diz assim: Efésios 4 e 22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Os versículos... vamos continuar, né? Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Então observe que aqui é tudo condição, né? Tudo condição. Quando diz aqui, né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Você precisa querer se despojar do velho homem. Você precisa querer se revestir do novo homem. Você precisa querer deixar a mentira e falar a verdade. Você precisa querer falar coisas boas na sua boca. Mas é uma decisão sua. Mas aqueles que já estão participantes dos eleitos em Cristo Jesus, aqueles que já estão participantes da igreja eleita, esses já mudaram a sua vida. Quando nós falamos que Deus vai vir buscar um povo e que nós precisamos estar prontos para participar deste povo, a igreja de Cristo Jesus já está pronta. Deus vai buscar um povo que se despiu do velho homem, que deixou o velho homem para trás, mas que se revestiu do novo homem e que busca uma mudança, e que essa mudança é notória a todos que estão à nossa volta. Então trata-se, portanto, a salvação, né, a santificação, de algo contínuo na nossa vida. A santificação, ela tem duas etapas. A posicional é aquela que, quando nós aceitamos a Cristo, Deus já nos tira de um estado de rejeição diante de Deus e nos coloca diante de Deus. É a santificação posicional. Mas tem a santificação, aquela progressiva, que o Senhor, à medida que eu vou abrindo o meu coração, deixando o Espírito Santo me mudar, ela vai atuando na minha vida. Então, assim,
a santificação ela tem que atuar na vida do homem até chegar o dia de Deus. Mas a santificação, nosso processo de salvação, ela vai terminar onde? Só lá no céu, quando nós teremos o nosso corpo de glória, quando nós seremos revestidos de glorificação. Aí o processo da salvação, que começou lá na eternidade, olha que glorioso, o processo da salvação começou lá na eternidade, lá com Deus, e vai terminar de novo aonde? Com Deus. Quando nós chegarmos no céu e recebermos a glorificação de Deus. Observe que a salvação começa em Deus e terminará em Deus. Por isso que Paulo aos Efésios diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Por quê? Porque começa em Deus e termina em Deus. Olha que coisa gloriosa. Quando nós chegarmos no céu, nós desfrutaremos de a outra bênção final da salvação, que é a glorificação. Quando nossos corpos serão revestidos de uma forma que jamais o pecado adentrará mais as nossas vidas. E então nós teremos um corpo de glória, um corpo livre das leis deste mundo, um corpo que não lembra mais deste mundo, um corpo revestido que a morte, a enfermidade não tem mais o poder sobre ele. E aí sim estaremos eternamente com Deus nas mansões celestiais. A parte 2 da lição diz sobre predestinados para filhos de adoção. Nós já falamos que predestinar é decidir também de antemão. Predestinar significa determinar, né? Predestinar significa determinar antes. E predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então nós já falamos que Deus escolheu um povo, Deus elegeu a igreja, e que está predestinado a este povo toda sorte de bênção se esse povo continuar dentro dos eleitos. Sobre filhos por adoção, a adoção, né, está em Romanos, falando sobre a adoção. Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 15, Romanos, capítulo 8, no versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então observe que agora nós somos filhos, nós somos colocados como filhos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos filhos, dos eleitos. Aqueles que são eleitos, agora eles são chamados de filhos. E isso é uma bênção gloriosa, é uma coisa gloriosa. E nós falamos na aula passada, o filho tem direitos, o filho tem herança, o filho desfruta das bênçãos do Pai. O Pai é Deus. Nós, juntamente com Cristo, somos cordeiros de todas as bênçãos celestiais. Bênçãos que são eternas, bênçãos que não vão acabar, bênçãos que o ouro e a prata aqui da terra não podem comprar. E através de Deus, através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, hoje eu e você estamos na condição de filhos, herdeiros da promessa, cordeiros com filho. Isso não tem preço. Então, o privilégio de adoção, né? O privilégio de adoção, Deus já predestinou aqueles que são filhos a receberem todas as bênçãos de Deus. A redenção, né? O ato de resgatar, Deus te resgatou, Deus te redimiu, Deus te comprou. A remissão, Deus perdoou o meu pecado e os seus pecados. Tudo isso está predestinado àqueles que são eleitos, àqueles que permanecem ligados em Cristo Jesus. Mas, volto a dizer que existe condição, vou citar aqui alguns textos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é uma condicional. Aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que não desistir, aquele que não voltar para trás, aquele que não olhar para trás, aquele que desejar ficar até o fim, este será salvo. Isso está em Mateus 24:13.
Ainda, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Precisa crer. Para ser salvo precisa crer, acreditar, crer na obra, nos propósitos da salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê precisa crer primeiro, para depois desfrutar das bênçãos da eleição e da predestinação. Outro texto que diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Precisa crer primeiro, precisa aceitar primeiro, para depois desfrutar das bênçãos espirituais. E a parte final da lição diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e que se convertam nos seus caminhos. Já falamos disso, né? Seria uma falta de amor de Deus, já de antemão, já predestinar aqueles que arbitrariamente, por decisão dele, já estão marcados para morrer e outros para viver. É como um animal que vai para o matadouro. Quando o seu dono decide, esse animal vai morrer. Não há como mudar a trajetória daquele animal. Aquele animal entra num caminho, né, num matadouro, sem volta. Por quê? Porque o seu dono falou arbitrariamente: eu quero que esse animal seja morto, em detrimento dos outros. Mas Deus não fez assim. Deus colocou dois caminhos: o caminho estreito, espinhoso, mas cheio de bênçãos espirituais que nos levará para a vida eterna. Mas colocou também diante de mim outro caminho, o caminho largo e espaçoso, mas que infelizmente me levará para a condenação eterna. O desejo de Deus qual que é? Entre pelo caminho estreito, meu filho. Eu enviei Jesus Cristo, não foi à toa. Jesus Cristo não veio a esse mundo à toa, não derramou seu sangue na cruz do Calvário à toa. Ele queria, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que toda a humanidade entre pelo caminho estreito. Mas ele não pode obrigar, ele não pode forçar a mim e a você querer morar com ele eternamente no céu. É como Josué diz lá atrás: eis que coloco a bênção e a maldição diante de vocês. Escolhe a bênção, mas eu não posso te obrigar a escolher a bênção. Então, ainda falando, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz, né, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé. Mas existe uma condição: você precisa crer, você precisa se arrepender. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade é de redimir a humanidade como um toda. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, nós falamos aqui. Já pensou se Deus tivesse sido pego de surpresa quando Adão e Eva tivessem pecado? Imagine Deus desesperado: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Qual o plano? Já pensou? Imagine Deus pego de surpresa. Imagine Deus fazendo um plano às pressas. Irmãos, quem faz plano às pressas é eu e você. Quem é pego de surpresa sou eu e sou você. Deus jamais será pego de surpresa. Deus já tem um plano traçado, Deus já trilhou um caminho, Deus já tinha um plano. Quando Adão e Eva pecaram, Deus simplesmente foi executar o plano que ele já tinha criado antes da fundação do mundo. Ele só começou a colocar em prática. E ele ali, quando Adão e Eva pecam, ele mesmo ali coloca novas vestes para o casal, os tira do jardim, sim, os dá uma sentença, sim, mas ele promete para aquele casal: vai vir um, e da semente da mulher virá um, e este vai trazer a salvação para a humanidade. Então Deus nunca foi pego de surpresa. Então, a salvação é algo glorioso, mas Deus em nenhum momento Ele faz algo arbitrariamente na minha vida, na sua vida. O desejo de Deus é que a sua casa desfrute de todas as bênçãos espirituais dele. A eleição e a predestinação são bênçãos
dadas àqueles que desejam estar com Cristo. Se você deseja estar com Cristo, se eu desejo estar com Cristo, então eu estou juntamente com o grupo dos eleitos. Estamos predestinados a quê? A desfrutar de todas as bênçãos espirituais e celestiais de Deus. Mas não caia nessa armadilha de Satanás. Uma vez eleito, eleito para sempre. Que Deus já elegeu uns em detrimento de outros. Não caia nisso. Todo homem e toda mulher terá a oportunidade de dizer sim ou não diante de Deus. E todo homem e toda mulher um dia se dobrará diante de Deus e arcará com as suas decisões próprias, escolhas próprias. O livre-arbítrio é uma bênção, mas é uma responsabilidade que está no meu ombro e no seu ombro. Você terá que dar contas a Deus com aquilo que de bom grado Ele te deu, que foi o livre-arbítrio. Mas nós jamais poderemos chegar diante de Deus e dizer: eu te servi porque fui obrigado. Eu estava na igreja cantando, pregando, adorando a Deus porque fui obrigado. Eu estou aqui no céu, mas eu não queria estar no céu. Já pensou se nós chegássemos no céu e falasse para Deus: mas em nenhum momento eu quis estar aqui. Em nenhum momento eu quis te adorar. Eu fui obrigado a te adorar. Já pensou? Mas todos que chegarem no céu chegarão por suas escolhas próprias, porque creram no plano da salvação que foi feito e elaborado antes da fundação do mundo. Todos que chegarem nas nações celestiais chegarão porque abriram os seus corações primeiro para Deus e creram em Jesus Cristo e permaneceram, isso é importante, e permaneceram no barco até o fim. Tem muita gente achando: eu levantei minha mão hoje e agora, dane-se, já estou salvo. Cuidado, isso é uma mentira de Satanás. Você pode perder sua salvação, só não vai perder se permanecer fiel a Deus até o fim. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então, meus irmãos, esta é a lição de hoje, que falou sobre eleição e predestinação. Você pode ler aí na sua casa por mais tempo, meditar por mais tempo, o livro de Efésios, é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, e pode se aprofundar aí nos versículos do capítulo 1, do versículo 4 ao 12, e também aprofundar mais os seus estudos. Vamos orar, pedir que Deus continue abençoando a sua casa e sua família. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade a qual o Senhor concedeu a mim e a sua igreja. Estamos passando por um momento de quarentena, isolados em nossas casas, mas a Tua Palavra está aí. A Tua Palavra continua falando nos nossos corações, que a Tua Palavra venha achar guarida nos corações daqueles que assistirão esses vídeos, que possa falar mais profundamente, que possa, meu Pai, achar milagre, fazer milagre na vida daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, ajude os Teus filhos, visite eles em suas necessidades, visite eles nos seus desejos, nos seus desejos, aquilo que eles têm buscado diante do Senhor. Senhor, eu te peço que visite aqueles que estão enfermos, passando por necessidade, por provações, mas que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor venha continuar, meu Pai, chamando a humanidade, se fazendo presente nos nossos lares e na nossa casa. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu querido, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.